Boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa aula de hoje. É um tema tranquilo hoje, assim, comparado com os outros temas, né, que nós temos discutido com vocês. É um tema, acho que mais leve, tá? É um tema que vocês vão ver com certa frequência no pronto atendimento, né, no cenário aí da cólica ureteral. Acho que esse conhecimento dessa abordagem da cólica ureteral é um dos pontos mais importantes aí da aula de hoje. Então, a aula de hoje vai ser dividida em dois momentos, né? Né, do atendimento aí da urgência, né, da nefrolitise, e outra aí na pesquisa, né, por que esse paciente apresenta nefrolitise? Será que esse paciente tem algum outro problema que predispõe à formação de nefrolitise? Tá certo? Como que está o áudio, o vídeo? Está tranquilo? Tá tudo certo, professor. Vamos lá. Então, a aula de hoje vai se dividir entre a ponta do iceberg, que é o que a gente vê no pronto atendimento, né? O paciente chegando com dor, náusea, vômito, uma dor muito intensa em flanco, fossa ilíaca, dependendo onde está o cálculo. Mas isso daí, na verdade, né, muitas vezes esconde um problema que é muito maior, tá certo? Então, vamos passar primeiro aqui pela ponta do iceberg. Então, o cenário mais comum disso daí é na emergência, que vai ser o primeiro trabalho aí de boa parte de vocês. Então, emergência é até para quem não gosta tanto, né, acho que é uma matéria muito importante, né, que às vezes vocês vão ter que trabalhar, mesmo fazendo residência, às vezes é aquele plantãozinho a mais que você precisa, né, boa parte das vezes vai ser na emergência. Então, como que é a história aí de uma cólica ureteral? É um paciente chegando com queixa geralmente de dor lombar, né, na maioria das vezes unilateral, tá? Essa dor pode irradiar para flanco e fossa ilíaca ipsilateral a dor, tá? Vai depender em qual lugar do ureter o cálculo está. Um cálculo que esteja no rim, parado, sem levar obstrução na pelve, sem esse paciente ter hidronefrose, isso não é causa de dor. Então, já vai até um detalhe. Se você olhar no exame de imagem, por exemplo, o paciente traz para vocês, né, um cálculo, né, que está no polo inferior de um rim, e tem uma queixa de dor naquele lado, dor no flanco, principalmente quando é mais na parte abdominal, né, não vá acreditando que isso é a causa da dor, né, porque existe um diagnóstico diferencial importante também para a cólica ureteral. Tá? Mas a história típica, então, é o quê? Essa dor que costuma ser muito intensa, né, dor é muito subjetivo, mas é descrito que dor de cólica ureteral é a sensação mais próxima que o homem pode chegar à dor do parto. Tá? Então, normalmente, os pacientes referem que é uma dor muito intensa, às vezes 10 em 10 de dor. Certo? Então, a característica de ser uma intensidade grande já é do próprio quadro de cólica ureteral. Não é um critério de gravidade. Mas a gente tem alguns sinais que são alerta, né, que aí sim denotam gravidade desse quadro. Quais são? A presença de insuficiência renal, disfunção renal no paciente que está com uma cólica ureteral, principalmente se essa disfunção for aguda, né? Você pediu no pronto-socorro um exame de sangue e veio uma creatinina de 2, esse paciente tinha uma creatinina de 1. Bom, então, além de ter cólica ureteral, esse paciente está evoluindo com injúria renal aguda. Por que esse paciente está evoluindo com injúria renal aguda no cenário de cólica ureteral? Será que ele andou vomitando tanto, está inapetente, está com um quadro tão importante de injúria renal pré-renal? Pode ser. Será que esse paciente já andou tomando, né, por vários dias, por estar com dor, andou usando anti-inflamatório, principalmente em pacientes mais suscetíveis a dano de injúria renal aguda por anti-inflamatório? Outro cenário.
Ou será que esse rim está obstruído já? Esse cálculo levou à obstrução, né? E esse paciente, por exemplo, pode ter um rim único, né? Quem tem obstrução em rim único não tem outro rim para compensar. Então, já está evoluindo com injúria renal. Ou então, outro sinal de alerta muito importante é o quê? A febre. Se você tem um cenário de cólica ureteral num paciente com febre, isso daí esse paciente tem pielonefrite, associado ou não à cólica ureteral. Tá? Tudo bem? Posso ir? Então, só relembrando, né? A intensidade da dor não é critério de gravidade. Tá? Quando essa dor começa a ser intratável, você medica esse paciente no pronto-socorro e a dor não está melhorando, aí sim pode ser um sinal de gravidade ou de refratariedade em que a gente precisa solicitar, acionar o especialista, né, o urologista. Mas a gente vai falar mais na frente ainda, né, desses sinais de alerta. Qual o diagnóstico diferencial de cólica ureteral? Bom, pielonefrite, né, pode ser um diagnóstico diferencial. Pielonefrite pode dar dor lombar, pode dar febre, né? Ou também é um diagnóstico concomitante. Por exemplo, a gente pode ter um paciente que tem cólica ureteral, tem nefrolitíase, está tendo cólica ureteral e faz um quadro de infecção, até um quadro de infecção grave, né? Uma infecção que está complicada aí por uma obstrução ureteral. É até um dos critérios de urgência de desobstrução dos ureteres. Mas outros diagnósticos importantes que a gente não pode esquecer são causas em geral de abdômen agudo. Por exemplo, gravidez ectópica, torção de ovário, diverticulite é um importante diagnóstico diferencial, apendicite, próprio colecistite, doença isquêmica, e o herpes zoster. Herpes zoster, né, dá muita dor também, pode dar dor nessa região lombar, vindo para frente, para flanco, confundindo, mas herpes zoster daria o que na pele? Só levantando a blusa do paciente a gente consegue fazer o diagnóstico. Por quê? O que tem o herpes zoster? Lesão cutânea. Exatamente, tem lesão cutânea, né? Então, um paciente com muita dor, né, às vezes a dor precede um pouco o aparecimento, né, a erupção cutânea. Mas, na maioria das vezes, o paciente com tanta dor assim, você já tem erupção, tá? Já tem manifestação dermatológica. Bom, frente ao paciente com cólica ureteral, a gente tem o padrão ouro. O padrão ouro para cólica ureteral é tomografia de abdômen. Tá? Não precisa de contraste. Aqui, no caso, né, a gente vê aqui uma imagem de tomografia. A gente vê o rim direito sem obstrução, sem hidronefrose, mas com presença de cálculo aqui no rim. Você acha que esse cálculo aqui está gerando dor? O que vocês acham? Está vendo? Tem dois cálculos aqui. Esse cálculo está gerando dor? Acho que não, professor. Não está gerando dor, por quê? Não está obstruindo a via urinária. O cálculo, para levar a dor, ele tem que estar ou passando pelo ureter ou levando a obstrução, né, das vias urinárias. Esse paciente aqui deve estar dando entrada com quadro de dor à esquerda, né? Esse daqui é o lado esquerdo do paciente, esse daqui é o lado direito, né? Está a coluna do paciente, aqui está o rim esquerdo. Está vendo como está dilatado essa pelve? Então, o quadro do paciente deve ser de dor lombar esquerda. Então, esse asterisco aqui não é cálculo, não, tá? Só para mostrar a hidronefrose. Deixa eu limpar aqui. Eu sujei muito slide. Aí, ó. Estão vendo lá? Conseguiram reparar como tem hidronefrose no rim esquerdo? Nesse mesmo paciente, uma imagem aqui de raio-x mostra que lá embaixo uma imagem radiopaca que sugere que é o cálculo, tá? Lembrando que antigamente a gente fazia muito raio-x, né, nesses pacientes, mas hoje em dia, com o advento aí da tomografia, a gente usando cada vez mais tomografia, falar para vocês que
né, o raio-x ficou um tanto quanto obsoleto para avaliação aí de cálculo ureteral. Tá? Eu sei que muitos de vocês, alguns de vocês, vão para locais que não tem TC, aí a gente usa o velho raio-x, né? Mesmo para o cantão que vocês forem, um aparelho que vocês deveriam já pensar em dominar, né, que é lá na Nefro, agora a gente já está usando desde o início do ano, que é qual aparelho? Que já ajudaria muito. Ultrassom. Ultrassom, né? Eu uso o point of care do ultrassom, né, ajudaria muito aí, né, ir para um local aí onde tem pouco recurso. Né, o ultrassom é um aparelho que vocês aí no 7º período já tem que ir se habituando. Locais aí de alta performance, né, já, por exemplo, até para dar plantão na emergência no CTI, você não dá plantão na emergência no CTI se não souber, não tiver conhecimento de ultrassom, tá? A gente utiliza... Professor? Oi? Em que situação que a gente vai pedir a TC com contraste? Porque eu já vi pedindo. Com contraste, que você está falando? Com contraste. Em que situações que a gente pede? A gente pode pedir TC com contraste, por exemplo, um paciente está com um cálculo ureteral obstruindo, levando a dor, é um paciente que está com febre, e você tem algumas imagens, por exemplo, que sugere que já tem uma pielonefrite importante e até formação de abscesso. Se você não contrastar esse rim, você não vai conseguir avaliar direito se essas imagens são abscessos ou não, entendeu? Seria uma situação. Mas, assim, só para ver o cálculo e se está causando hidronefrose ou não, você não precisa expor o paciente ao contraste. Uma outra situação que é frequente a gente usar contraste é que, algumas das vezes, né, assim, o paciente chega com dor no pronto-socorro, dor em flanco, por exemplo, em flanco direito, o paciente está com dor, tem uma leucocitose, 14.000 sem desvio, mas com dor ali, e você está na dúvida, será que isso é uma cólica ureteral? Fez uma tomada sem contraste, não conseguiu ver muito bem, a princípio não, e você está na dúvida, por exemplo, se é uma apendicite. Apendicite você não consegue ver bem se não contrastar, né? As causas de abdômen agudo normalmente precisam de contraste. Então, quando você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras patologias abdominais, também é outro uso frequente do contraste, entendeu? Entendi, obrigado. Não é infrequente vir um parecer para mim assim, pode contrastar, o paciente está com quadro abdominal, mas está com 2 de creatinina. Aí você vai fazer o contraste, não vai fazer o contraste? O que vocês acham? Faz ou não faz? Não faz, né? Porque a creatinina ela só aparece quando o rim já tá prejudicado. Não, aí a minha fala é justamente o contrário. Você poderia fazer e depois passar diálise, professor? Não existe diálise profilática, tá? Assim, se um paciente fez um exame contrastado e depois desenvolveu injúria renal secundária ao contraste, ou do quadro clínico em geral, a gente vai dialisar, mas tem pacientes que fazem exame contrastado, está com disfunção renal e não precisa de diálise, certo? Então, diálise como uma profilaxia a gente não faz, só se tiver o paciente entrar em indicação. Aí a minha pergunta é, existe nefropatia por contraste, injúria renal aguda induzida por contraste, certo? Existe. Mas você vai deixar de fazer o exame se for fundamental para a elucidação diagnóstica? Não, professor. Não. Né? Grava uma frase aí, ó. Uma frase que tem falado muito. Não existe nada mais nefrotóxico do que o problema atual do paciente, tá? Enquanto não resolve o problema do paciente, o paciente vai acabar piorando função renal. Imagina um paciente com abdômen agudo com disfunção renal. O contraste pode piorar um pouco a função renal desse paciente? Até pode, mas pior ainda é ele não fazer o diagnóstico e não fazer o tratamento correto, entendeu?
Então, resumindo isso daí, TC é o padrão ouro para ureterolitíase, tá? Padrão ouro, tomografia de abdômen. Não precisa ter contraste, na maioria das vezes, para ureterolitíase. Se eu quero diagnóstico diferencial, aí normalmente precisa de contraste. Né? Aí está aqui o cálculo, ó, lá no ureter distal. Esse daqui é um corte mais baixo da tomografia, né, sem contraste, mostrando lá o cálculo. Aqui outros exemplos. Com o advento da TC, isso não é tão importante hoje em dia, né? Que a TC costuma ver quase todos os tipos de cálculo. Mas era uma pergunta recorrente em prova de residência, acho que até hoje tem essa questão, né, de quais são os cálculos que são radioopacos e quais são translúcidos. Tá? O cálculo mais radiopaco que existe é o de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio. É o cálculo mais radiopaco que existe, né? Costuma ver até no raio-x, que é de cálcio. Depois temos o fosfato amoníaco, que é um pouco menos radiopaco, que é o famoso cálculo de Struvita, relacionado a infecções recorrentes, infecções por germes resistentes. Depois de cistina, já é menos prevalente, né, cálculo de cistina. E depois, né, considerado translúcido, né, tem o cálculo de ácido úrico e Indinavir. Indinavir não se usa muito atualmente, né, era um antirretroviral antigo, um dos primeiros antirretrovirais. Então, dificilmente vocês vão ver isso na prática clínica de vocês. Mas cálculo de ácido úrico, né, hiperuricemia é uma coisa frequente no nosso meio. Então, cálculo aí que a gente não consegue ver bem, não é radiopaco, costuma ser mais de ácido úrico. Tá? Mais perguntinha lá de prova. Qual que é o cálculo mais comum? São os de cálcio, principalmente oxalato de cálcio. Certo? Mas lembrar aqui, ó, por exemplo, que a tomografia, se você não está na dúvida se isso é cólico ureteral mesmo ou não, aí tem que fazer o contraste aqui, realçando aqui, né, o apêndice, mostrando aqui que nesse caso não era cólica ureteral. O paciente chegou com dor no flanco, mas era o quê? Apendicite. Lembrar que apendicite pode, assim, até mimetizar a dor lombar, né? Por exemplo, já ouviram falar de apendicite retrocecal? Em que a dor é atípica, pode dar dor lombar ou não ter uma dor tão intensa, enfim. Medicina, nem sempre o paciente lê o livro, né? Mas eu tinha uma professora que falava assim, cuidado ao falar isso, né? Que medicina nem sempre lê o livro, onde muitas vezes quem não leu foi quem? Quem que não leu o livro? Paciente. Não, a gente, né? Muitas vezes a gente esquece que a gente também não leu aquele rodapé que fala lá as coisas, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, medicina não é tão fácil, não. Tem E quanto mais estuda, é impressionante. Acho que você vai ficando com umas variáveis na cabeça, começam a multiplicar, né? Às vezes vai ficando mais difícil. Estou falando para não estudar, não. Estou falando que tem que estudar. Mas como é a vida, né? O ser humano não é um número. Né? Cada um tem suas variáveis de vida, cada paciente, engloba até, sei lá, de dieta, religião, e o problema, né, funcional mesmo também, cada um se manifesta um pouquinho diferente. Então, isso torna a medicina difícil, mas imagina uma coisa,
Imagina uma coisa que é o paciente, que é uma variável muito variável. Está aqui, né, o paciente. Imagina o paciente sambando, né, em cima de um conhecimento que é fraco. Se o paciente, né, em cima de um conhecimento bem firmado, bem solidificado, já é difícil, né? Então, aí é o adendo que eu deixo para vocês, né? A gente tem que firmar muito bem nosso conhecimento teórico, porque isso também ajuda a gente a minimizar, né? Errar, a gente é humano, sempre vai, em um certo grau também, a gente quer acertar sempre, mas a gente também erra, né? Mas, para minimizar cada vez mais, a gente tem que criar uma base muito sólida, tá? E utilizar mesmo, né? A gente está vivendo num período de medicina de acurácia, onde a gente lança a mão de mecanismos, de a maioria das vezes, de exames complementares que dão os diagnósticos com mais acurácia, tá? Então, a gente também, ao meu ver, a gente não pode cegar para as inovações. Se está lá no UpToDate que tomografia é o padrão ouro, é o padrão ouro. Ah, não, vou trabalhar num lugar que não tem. Aí, eu acho que é o inverso. Você deve saber o padrão ouro e quando você não tem o padrão ouro, você sabe se adaptar bem à falta do padrão ouro. Não é achando que você sabe trabalhar onde não tem nada, vai saber o inverso. Tá entendendo? Que às vezes, essa é minha opinião, tá? Aqui eu estou dando um adendo minha opinião. Que às vezes vocês devem escutar assim, quem trabalha num lugar pequeno trabalha em qualquer lugar. Mentira. Quem trabalha em lugar pequeno não conhece nada. E se atenham que vocês estão num período bom, sabe por quê? O conhecimento está muito fácil. Vocês devem estar vendo que o conhecimento está na porta de vocês, aí dentro de casa, né? Na verdade, está dentro de casa, na casa de vocês. Antes, para ver um congresso legal, para ver uma palestra de um cara que escreveu o livro, por exemplo, a gente tinha que deslocar, viajar. Agora a gente tem em casa. Aqui o ultrassom, né? O ultrassom, né? Quais são as facilidades do ultrassom? Um é que é de mais fácil acesso, até mais do que a TC. Eu estou falando com vocês, né? Cada vez mais na moda a gente ter o nosso ultrassom, né? Só que a sensibilidade não é muito boa, principalmente para ver ureter, tá? Então, acaba que a gente vê se tem o paciente está com cólica ureteral, a gente faz o ultrassom, a gente acaba vendo cálculo indiretamente. Por quê? Porque a gente não consegue ver o ureter direito com o ultrassom, a gente vê bem o rim. E aí, o que vai ter o rim de um paciente que está com cólica ureteral? Fala aí para mim. O que vai ter o rim? Aí o Felipe falou que imagem hiperecogênica, você está certo para falar em relação ao cálculo, tá vendo? Ó, o cálculo é uma imagem hiperecogênica, branquinha aqui, ó. No ultrassom a gente fala ecogênico, com sombra acústica posterior, tá vendo? Ó? Que é um pretinho depois. Aqui está o probe do ultrassom. Aqui que tá saindo, aqui é a pele, né? Onde está o aparelho do ultrassom. Mas quando tem cólica ureteral, né? Lembra que eu falei que o cálculo dentro do rim, bonitinho ali, ele não dói? Quando tem cólica ureteral, a gente vai acabar vendo o quê? Hidronefrose daquele lado, né? E aí a gente vai inferir que esse paciente tem uma cólica ureteral daquele lado. Tá certo? Professor, tem como mostrar aí do hidronefrose? Oi? Tem como mostrar a hidronefrose de novo ali na imagem? Não, aqui não tem hidronefrose, tá? Ah, tá. Aqui tem cálculo. Cálculo, né, que é essa imagem hiperrefringente com sombra acústica posterior. Né? Tem outro. Hidronefrose é aquela dilatação, tá? Da pelve renal.
Aqui estão os diversos exames com sensibilidade e especificidade. Vejam que o melhor, né, é tomografia, que aproxima quase 100% de sensibilidade e de especificidade para cálculo. O ultrassom já é muito variável nos estudos, depende muito da experiência, mas óbvio que não é nem perto de 90%, né? Aqui nesse estudo coloca 40%, 90%, né, de sensibilidade para cálculo. Uma especificidade aqui razoável. Isso. Oi? Deixa eu te perguntar. Se eu faço, então, por exemplo, uma TC, e aí eu vejo, por exemplo, o rim direito com hidronefrose e o esquerdo ele tem cálculo nele. E o paciente tem uma cólica ureteral, o problema está no direito? Se no direito você vê hidronefrose? E no esquerdo eu tenho o cálculo no rim mesmo, dentro do rim. Sem hidronefrose? Sem. Provavelmente ele está com cólica ureteral à direita, onde ele está com hidronefrose. Porque é o que eu falei, Entendi. Lá no rim, bonitinho, sem causar obstrução, não gera dor. Entendeu? Mas Entendi. por que a tomografia é boa? Porque ela não vê só o rim, ela vê todo o trajeto do ureter, entendeu? Até a bexiga. Então, ele consegue localizar o cálculo que está dentro do ureter. Entendeu? Já o ultrassom não. O ultrassom não vê o trajeto do ureter. O ultrassom só vê basicamente o rim. Aí ele vê o rim direito, o rim esquerdo e vê a bexiga lá embaixo, mas ele não consegue ver o ureter bem. E aí você vai no ultrassom ver a hidronefrose, mas vai ser uma inferência que tem cálculo. Você não vai estar vendo o cálculo. Entendi. Então, no caso, se eu ver o rim, vamos pôr o rim direito, com o cálculo na ultrassom, sem hidronefrose, e a pessoa está com dor, eu deduzo que tem um problema ali, que desceu e está em algum lugar, é isso? É, aquele cálculo parado no rim sem hidronefrose não gera dor. Não, eu entendi, mas estou falando que se ele tá com... A pessoa chega com cólica ureteral e eu só tenho a ultrassom, eu faço, vejo que tem cálculo, eu posso induzir que desceu um cálculo e ele está sentindo dor por causa disso? Porque eu não consigo se você ver. ver cálculo, sim. Se tiver hidronefrose, reforça. Se não tiver hidronefrose, não descarta totalmente, entendeu? Ainda pode ter cólica ureteral e o ultrassom ainda não viu dilatação. Não é toda vez que passa cálculo no ureter que dilata, que dá hidronefrose. Por isso que você olha aí, a sensibilidade da ultrassom é menor do que na tomografia. A tomografia vê cálculo no rim, vê hidronefrose e vê cálculo no ureter. Certo? Certo, muito obrigada. Eu sei que, às vezes, o dia a dia que vocês estão acostumados a ver na emergência, né, é um pouco longe do ideal. Eu vou mostrar para vocês. O ideal mesmo é todo paciente chegando com cólica ureteral no pronto atendimento ganhar uma tomografia. Esse é o padrão ouro, entendeu? Se vai dar para fazer ou não vai dar para fazer, aí é outra conversa, mas é o padrão ouro, é TC. Tá? Só a tomografia vai conseguir ver direito onde está o cálculo e estimar o tamanho do cálculo. E vocês vão ver como estimar o tamanho do cálculo é muito importante. Que vantagens e desvantagens, né? Ó, urografia excretora, atualmente a gente não usa muito mais, usa muito contraste, ainda é um exame de menor acurácia que tomografia. Ressonância, a princípio, também, a gente não vai usar como primeira escolha. Às vezes, a gente utiliza para pesquisa de causas obstrutiva em que não está sendo muito esclarecedora com a tomografia. Tá? Então, acho que os dois exames de imagem aí principais, atualmente, são ultrassom e tomografia em lugares que tem pouco recurso, raio-x simples de abdômen. Mas lembrando que raio-x, a acurácia é bem ruim, tá?
Olha lá, radiografia simples de abdômen, e isso na melhor das hipóteses, tá? Na verdade, deve ser bem menor do que o que está aqui. Então, ó, chegou um paciente com dor no pronto atendimento. Como que a gente tem que avaliar esse paciente? Qual que é o padrão ouro de atendimento desse paciente? Chegou lá, dor, importante. Tá lá, ó, segundo o UpToDate. Vocês conhecem o UpToDate? Não? Vocês veem a gente falando bastante do UpToDate, né? Nefrologista gosta muito de UpToDate. Vocês já ouviram falar de UpToDate? Não? Eu nunca vi não, professor. UpToDate, né? É bom vocês já irem acostumando. UpToDate é atualmente tida como a maior literatura, a melhor literatura com embasamento baseado em evidência, principalmente em referência à clínica, diagnóstico e tratamento das doenças, tá? A UpToDate, todas as condutas são baseadas nas melhores evidências e UpToDate. Se saiu um artigo semana passada de determinado assunto em que a relevância desse artigo é muito boa, lembra que eu já falei para muitos de vocês que uma das coisas que vocês se perdem, eu me perco, todo mundo se perde, é o volume de coisa que sai hoje em dia para ler, né? E que um dos segredos da medicina é o quê? A gente saber perder nosso tempo com coisas que valem a pena a gente perder nosso tempo. O UpToDate já faz isso para a gente. Se está lá no UpToDate, ele está citando, colocando como referência, é porque é altamente relevante aquela referência, tá certo? Então, as condutas de diversas coisas, né? Quase toda a medicina, né? Clínica, pelo menos, tem tudo, né? Estão lá no UpToDate, baseado nos principais trials, tá? E aí bate muito também com os principais guidelines. Então, quando você atua em nível de residência para cima, né, vocês vão gostar muito do UpToDate. Falar para vocês que talvez seria no 7º período, assim, uma coisa para vocês estudarem já como livro base de vocês, eu acho que não, eu acho que é um pouco avançado. Por quê? Porque ele já parte um pouquinho não é tão difícil a literatura, não, mas ele não dá muito base fisiopatológica, entendeu? Onde vocês estão numa etapa em que eu acho que para vocês um livro-texto acho que é mais interessante, tipo um Harrison, tá? Ou um Cécio. Mas daqui a pouco, do internato para a residência, quando vocês entrarem na residência, então, é UpToDate, tá? Vocês vão ver a gente trazendo bastante coisa da base de dados do UpToDate. É pago, infelizmente, tá? $500 anuais. Mas vale muito a pena, tá? Ó, então, em vez de você pedir um vestido, um presente de aniversário, pede seu pai um UpToDate, uma assinatura de um ano, olha só, que legal. Então, o paciente chegou com dor cólico-ureteral. O que você tem que fazer? Uma tomografia. Tem que fazer tomografia, esse é o padrão ouro. Controle de dor. Eu vou ensinar para vocês como que medica esse paciente. Primeira pergunta que você tem que fazer é se o paciente está séptico ou não, se ele tem infecção grave associada ou não. Se ele tem um cálculo no ureter e tem sepse associada, você tem que chamar o urologista, porque esse paciente tem que descomprimir essa via urinária. Tá? Se ele não tem sepse urinária, olha por que a tomografia é importante. Você tem que ver se o cálculo é maior ou menor que 10 milímetros, 1 centímetro. Por quê? Cálculo maior que 1 centímetro raramente vai sair do ureter sozinho. Pode até migrar um pouco, mas raramente vai sair sozinho. Pode sair, meu pai teve um cálculo de 1,2 centímetros sair. Pode, mas a cada, sei lá, 100 pacientes com cálculo maior que 1 centímetro, 95 não vai sair sozinho, 5 vão sair, entendeu? Então, é uma grande predição que você já vai precisar de uma intervenção urológica e você vai pedir um parecer para a urologia. Se você tem um cálculo menor que 1 centímetro,
Aí você pode observar, tratar a dor desse paciente, às vezes, se ele melhorar a dor, mandar até para casa e observar nas próximas semanas se o cálculo vai passar sozinho ou não. Tá certo? Entenderam? Sim. Printa isso daí, tira foto aí, ó. Eu gosto muito de organograma, eu acho que assim, facilita, não é uma verdade absoluta, mas a gente tem que adaptar para cada caso, mas é uma grande direção de conduta, tá certo? Mitsu, deixa eu te fazer uma pergunta. A Oi. sepse que você falou é sepse normal, né? Não é sepse, tipo, específica Não, de... sepse urinária, entendeu? Porque quem está com cálculo impactado no ureter tem grande chance de fazer infecção urinária. E aí esse paciente está com infecção urinária, que foi a aula da Ana Paula, e mais a cólica ureteral. Entendeu? Se esse paciente tiver com febre, taquicárdico, hipotenso, né, aqueles critérios de sepse, acho que vocês não tiveram aula de sepse ainda, né? Vai ter semestre que vem UTI, não é isso? Já tiveram sepse em algum momento da vida de vocês? Não, não tivemos ainda não. Existem critérios para sepse atualmente. Atualmente não, sempre teve, né? Os critérios atuais são de 2016. Quick SOFA, chegaram a estudar isso? SOFA como critério de sepse. Então, se não estudou, vão estudar. Que eu me lembro, não. Então, é uma infecção, né? Mas que tem critérios de gravidade. E eu adianto para vocês, fazer diagnóstico de sepse, o cara não tem que estar lá chumbadão em ventilação mecânica, precisando de droga vasoativa sempre, não. Esse sim, esse está séptico, mas o grande segredo é você fazer o diagnóstico de sepse antes disso, tá? Mas vocês vão estudar com calma a aula de sepse. Então, se ele tiver séptico, tem que descomprimir, tá? Outro exame que a gente pede é exame de urina, tá? EAS. A maioria dos pacientes que tem cólica ureteral, tem um cálculo no ureter, tem hematúria. Sempre tem hematúria? Não. A maioria das vezes tem, mas não é sempre. Cerca de 70% das vezes tem hematúria. Bom, se a gente está de frente a uma litíase não complicada, o que é litíase não complicada? Que é aquela que o paciente não está com sepse, que a pedra tem menor que 1 centímetro. O que a gente vai fazer? Controle da dor e agilizar a passagem do cálculo. O que a gente tem para fazer para controlar a dor? O que é recomendado, que tem evidência que melhora a dor, é anti-inflamatório não esteroide, por exemplo, prescrever cetoprofeno e opioide. Meperidina, às vezes a gente faz até morfina mesmo, tramadol, morfina nos pacientes. Tá? O Buscopan e a dipirona, que vocês vêm com muita frequência fazendo para casos aí de cólica ureteral, falar para vocês, não tem pouca evidência que melhora. Tá? Mas, assim, pode dar? Pode dar. Né? Mas de recomendação, de evidência mesmo que tem que melhora é anti-inflamatório e opioide. Tá certo? Professor, Oi. o Buscopan ali no caso, eu já ouvi falar que se o paciente estiver em terapia expulsiva do cálculo, você geralmente não faz por você diminuir essa peristalse do ureter, alguma coisa assim, não lembro direito. Uhum. Tem alguma coisa a ver? É muito controverso, né? A grande verdade é que o cálculo, se for sair, ele vai sair, tá? Independente aí de muita coisa, ele vai sair. Eu vou mostrar aqui os preditores de saída ou não do cálculo. Né? Lógico que cada caso é um caso, mas existem preditores que falam a favor que vai sair ou que não vai sair. Uma coisa que o urologista costuma prescrever também, mas assim, pela literatura não tem muita evidência, é corticoide. Eu já vi várias vezes urologistas prescrevendo. Uma medicação... Professor, Oi. posso fazer uma pergunta?
Claro. Nesse paciente com litise não complicada, eu vou estimular a diurese dele para facilitar a eliminação ou acelerar a eliminação do cálculo ou não tem nada a ver? Não, você, assim, até aumentar, se você hiperidratar esse doente, você não tem nada que mostre que tem benefício em hiperidratar esse doente e ainda pode aumentar a dor. Porque você vai aumentar o volume urinário e vai distender ali para trás onde está obstruído. Tá? Mas também você não vai deixar ele hipovolêmico, se você analisou ele clinicamente. Tá? Se você analisou ele, está vomitando já um dia, chegou no pronto-socorro, está desidratado, hipovolêmico, você vai fazer soro para repor o quê? A volemia dele. Mas, assim, ficar estimulando, não vale a pena nem estimular de mais, nem de menos, entendeu? Sempre é o quê? A nossa busca pela euvolemia. Por isso que a análise é caso a caso. Tem paciente que chega no pronto-socorro, começou a dor de manhã e tal, nem teve vômito direito, ficou só um pouquinho enjoado. Esse paciente, de repente, nem precisa de hidratação venosa, esse paciente precisa de analgésico só. Já aquele paciente que já está lá inapetente há um dia, né, vomitou bastante, né, chegou até um pouquinho taquicárdico, talvez desidratado, esse paciente merece volume, tá? E mais controle da dor. Certo? Depois eu vou falar para vocês como que eu faço, como que como eu faço, né, conforme eu já falei em aula também, cada vez é menos frequente. Na minha época de aluno, existia muito artigo assim, tratamento de pneumonia, como eu faço, como não existe mais isso, né? Hoje em dia é de acordo com a evidência, tá? Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, eu vou falar para vocês a minha receita disso daí, como que eu lido com cólica ureteral. Mas o que eu tenho que ensinar para vocês é o que é de literatura, tá certo? Boa parte das emergências que vocês forem trabalhar, algumas delas têm protocolos de cada lugar, tá? De como lidar com cólica ureteral. Aqui, ó, preditores de eliminação do cálculo. Quanto maior o tamanho do cálculo, menor a chance de ser eliminado. Até perto de 1 centímetro, quase nenhum é eliminado. Ó, menor que 4 milímetros, 80% eliminado. Menor que 6 milímetros, 70%. Maior que 6, 6% eliminado. Posição. Quanto mais distal, maior a chance de eliminação, né? Provavelmente é menor. E o tamanho também está relacionado ao tempo de eliminação. Quanto maior, né, mais tempo para eliminar aí o cálculo. Não se costuma esperar tanto tempo, né, para esse cálculo eliminar. Aqui um outro estudo mostrando que quanto maior o cálculo, né, menor a taxa de passagem. E uma droga aí que parece sim estimular a passagem do cálculo é esse daqui, ó, tansulosina. A tansulosina, sim, está indicado, né, 0,4 miligramas uma vez ao dia, em você prescrever para pacientes que estão com cálculo ureteral sem complicação. O que é sem complicação? Que não tenha febre, não tenha infecção associada, e que seja menor que 1 centímetro, 10 milímetros. Beleza? Já vi gente usando nifedipino também, professor. Pode ser? Nifedipina, aí o grande problema é a hipotensão também associada à nifedipina. Né? Já ouvi também, mas não tem de recomendação atual usar nifedipina, não. Bloqueador de cálcio, né? Por um racional semelhante, né? Que teria ação na musculatura Existe racional de comprovação, né? A gente vive uma medicina que é baseada em evidência, né? Lógico que tudo começa por um racional, mas para valer, aquela terapia valer, né? O que é base racional, assim, teoricamente, fisiologicamente, tem um racional ok, nem sempre isso se reproduz na prática clínica, né? Então não vale a pena. Pelo menos é assim que fazem, né? É que a gente vive uma medicina também que é em constante mudança, né?
Vocês veem aí que lembra lá no Covid, no início, falou que o chinês era mentiroso. Como que é? O chinês falou que não era para usar corticoide. Aí depois veio estudo lá mostrando que era para o pessoal estar usando, baseado na nossa prática, parecia que era legal, mas aí um monte de gente marretando, mas aí depois veio o estudo mostrando que tem benefício, né? Então, é complicado hoje em dia falar que é uma coisa altamente estática em medicina, né? Bom, critérios aqui para você chamar, ligar para o urologista, importunar ele no final de semana em casa. A cidade de sobreaviso é para importunar mesmo, né? Se tiver que importunar. Então, vamos lá. Quando que você tem que chamar o urologista? Se você tiver um paciente com sepse urinária, com injúria renal aguda secundária a essa obstrução, esse cálculo no ureter, aí normalmente acontece quando é obstrução em rim único ou existe azarado, né? Existe paciente que fica com cálculo em cada lado do ureter, né? Um no ureter direito, um no ureter esquerdo, obstrui tudo e entra em injúria renal aguda. Anúria, né? Se o cara não está urinando, né? Vai estar tudo obstruído. E a outra indicação é dor, náusea e vômitos refratário à terapia clínica, né? Você chegou o paciente no PS, você começou a dar analgesia, repetiu a analgesia e aí vai passando 2, 3, 4 horas e esse paciente não melhora. Tem que chamar o urologista. Foi? Mitsu, rapidinho. Eu também chamo ele se o cálculo tiver muito grande, né? Aí eu posso chamar. Sim, ou mas não. aí é o seguinte, por exemplo, se você conseguiu controlar a dor, certo? Se o paciente não está com sepse, se você tomografou ele, tudo bem? Vamos dar um cenário assim da prática, então. Chegou um paciente com muita dor. Vamos lá, vamos aproveitar para a gente fazer o nosso casinho clínico, tá? Da primeira parte da aula. Chegou o paciente no pronto-socorro com muita dor, nossa, dor no flanco, irradiando, nauseado. O que vocês vão fazer para esse paciente? Fala aí para mim. Mal, um sorinho de 100 e um bromoprida. Vai fazer o quê? Bromoprida, tá nauseado, ok, né? Antiemético, mais o quê? Tramal, no sorinho de 100. Tramadol, no soro de 100, né? Tramal, para quem não conhece, é um opioide aí de potência intermediária, muito frequente em pronto atendimento, né? Igual o colega falou aí, dilui num soro de 100, frasquinho tem 100 miligramas, dilui num soro de 100, corre no paciente. Normalmente vai melhorar com o tramadol, beleza. E aí você fez o diagnóstico, digamos que você está no... Você tem tudo à sua disposição, certo? Qual que seria aí, o que você ia pedir? Qual exame? Falei para mim. A gente pede um TC, né? TC de urotomografia sem contraste seria o padrão ouro, certo? Tomografia de rins e vias urinárias, sem contraste, a princípio. Tá? Aí veio a tomografia mostrando, né, igual a colega aí falou, com cálculo de 1,3 centímetros no ureter médio, né, sei lá, esquerda, do lado que estava a dor. Aí o paciente melhorou a dor, você controlou com o tramadol. Tem indicação de chamar o urologista? Tem. Mas digamos que é domingo, 10 horas da noite. Tem emergência para o colega avaliar esse paciente? Não. Não, você controlou a dor, a pedra está ali parada, ninguém vai fazer nada de emergência, 22 horas da noite. Você pode muito bem o quê? Esperar o outro dia e chamar aí de uma forma mais eletiva. Vai ter que encaminhar para o urologista também, certo? Ou a paciente falou, eu tenho meu urologista, tal, amanhã eu tenho consulta. O urologista vai agradecer isso aí. Ou não vai te xingar, né? Mas que assim, um outro cenário, chegou uma paciente com febre de 39 graus, hipotensa, taquicárdica, com dor lombar, aí você repôs volume chegando, estava hipotensa, colheu exame, hemograma, hemocultura, começou antibiótico, pediu ATC. A TC tem uma baita de uma hidronefrose, tem um cálculo de 1 centímetro lá no ureter, né? Você está chegando à conclusão que a paciente está séptica. No mínimo, ligar para o urologista, você vai ligar? Com certeza.
com certeza vai ter que ligar para o urologista. Daí, se ele vai lá 22 horas, né, deveria, né? Mas se ele vai lá, aí é o problema dele. Mas você tem que o quê? Aí você sabe da indicação, entendeu? Teoricamente, isso daí é uma indicação de desobstrução de emergência, né? Essa desobstrução de emergência também, provavelmente essa paciente vai falar, não, compensa clinicamente, né? Ou seja, trata a sepse dessa paciente. Também não vai operar com 7/4 de pressão, né? Faz o volume da paciente, começa o antibiótico, né? Dá a dipirona, trata a dor, e no outro dia, provavelmente ele vai resolver, vai passar o duplo J, tá? Mas, enfim, vocês entenderam mais ou menos como é que é, né? Outra, aí você deu tramadol, não melhorou, daqui meia hora continuou, aí você dá um anti-inflamatório. Melhorou, beleza. Não melhorou. Tá 2, 3, 4 horas lá, a paciente gritando de dor. Aí também não tem jeito, aí tem que chamar o colega, tá? Entenderam como que é que a gente trata? Sim. Bom, não tem nenhuma complicação dessa, o paciente tem um cálculo de 0,6 centímetros, você fez a tomografia, viu lá que está lá no ureter distal, você fez a analgesia lá no pronto-socorro, melhorou, você vai internar esse paciente? Provavelmente não. Não, aí você manda para casa, lógico, com encaminhamento precoce aí, né, para o urologista ou para o clínico, aí depende do cenário desse paciente, né, se tem acesso, não tem acesso, né, enfim, com remédio de dor para casa, né, com tansulosina, que aumenta a passagem do cálculo, e mais remedinho de dor para casa. Um bom remédio é o Deocil ou Toragesic, é o cetorocolato, tá? É um anti-inflamatório que tem ação sublingual, né? As meninas aí talvez conheçam aí para cólica menstrual, né? É um bom remédio também para cólica ureteral, certo? E é isso. E aí, mas sempre também o que? Monitorar para ver se esse cálculo vai sair também, mesmo que não tenha critérios aí de complicação, tá? De gravidade. Foi? Mitsu, chance para ter outros cálculos é com uro ou com nefro que eu tenho que fazer essa pesquisa? Então, ó, urologia, boa pergunta, né? O nefrologista, na verdade, primeiro, o cólico ureteral no pronto-socorro, isso não é nem uro nem nefro, né? Isso é todo médico, né? Porque isso é o dia a dia de todo mundo, esse primeiro atendimento, saber o que é urgência, o que não é. O nefro, teoricamente, a parte mais específica do nefro é você avaliar, é o nefrologista avaliar o perfil metabólico, é mais a segunda parte da aula, tá? É a parte da aula que eu ainda não falei para vocês. E a parte do uro, né, é essa parte aí, quando você tem um cálculo que não vai passar, né, tá com a hidronefrose, e ele vai ter que passar duplo J, vai ter que fazer uretero, litotripsia, enfim, nesse cenário. Mas, assim, acaba que se confunde, né, os dois acabam atendendo. Não sei se respondeu sua pergunta, né? Mas é uma terra assim, meio confusa, né? Onde começa um e termina o outro. Eu, pessoalmente, mas aí eu também estou falando minha opinião pessoal, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de atender nefrolitíase, não, porque raramente, assim, a gente encontra, mas raramente você vai conseguir uma pesquisa metabólica aí positiva, né? Muito mais de orientação de dieta, né? Essa parte até que é importante, né? Mas quando tem um problema grave de ureterolitíase, de nefrolitíase, quem vai resolver assim, uma obstrução, né? A maior parte das vezes essa intervenção a gente tem que mandar para o urologista, tá? Mas se o paciente tem cálculo de repetição, é muito interessante aí fazer a pesquisa aí metabólica. Eu vou dar 5 minutinhos agora para a gente começar a segunda parte, tá?
Vamos lá para a segunda parte, gente? Vamos. Espelhou para vocês? Sim, professor. Então, vamos lá. O Harrison está muito bom essa parte de nefrolitise também, tá? Pode estudar por lá. Sobre composição dos cálculos, a maior parte, eu falei para vocês, são de cálcio. 75% de oxalato de cálcio, 15% de fosfato de cálcio. Se você tira aqui, que só os dois já dá o quê? 80%, perto de 90% da composição dos cálculos. Então, a maioria dos cálculos, né, são radiopacos. Depois vem cálculo de ácido úrico com 8%. Lembrando que, questão de prova, cálculo de ácido úrico é um dos que são o quê? Translúcidos. Isso mais visto ao raio-x, tá? Já com a TC não tem muito esse problema. Nefrolitíase é uma doença muito prevalente. É estimado que 19% dos homens, olha aí, 19%, e 9% das mulheres vai ter nefrolitíase. E a nefrolitíase, ela muitas vezes está relacionada a uma doença sistêmica, não é simplesmente ter uma pedra no rim, tá? E aí a gente tem causas que podem predispor a ter nefrolitíase. Por exemplo, síndrome desabsortiva, hiperparatireoidismo primário, né? Aquele adenoma de paratireoide, que gera hipercalcemia, obesidade, diabetes, olha só, acidose tubular renal, mas mais prevalente aqui, ó, obesidade e diabetes, né? Na maioria das vezes, nefrolitíase é considerado parte de síndrome metabólica, né, de pacientes que têm hipertensão, que têm dislipidemia, que têm diabetes, né, a má alimentação que a gente tem, né, uma alimentação aí rica em proteína, uma alimentação rica em gordura e rica em sódio. Tudo isso predispõe a formar litíase, formar cálculo. Existe uma associação com hipertensão, gota, colelitíase, osteopenia e doença renal crônica, tá? Também com nefrolitíase. Então, olhem como que, uma vez feito o diagnóstico de nefrolitíase, como a gente deve ver o paciente aí como um todo. Boa parte das vezes, essa litíase está refletindo um desbalanço metabólico do corpo. Por isso que eu falo, né, que a gente acaba vendo no pronto-socorro a ponta do iceberg, onde o problema deve estar abaixo do oceano, né? Onde tem muito problema que a gente não vê. Sobre a formação, né? Ocorre primeiro, né, uma supersaturação, né? Igual quando você está tomando TOD, né? Aquela questão lá você prefere TOD ou Nescau, né? O TOD é aquele tofu, né? Você joga o pó do Todd no leite, o negócio não dissolve, né? É mais ou menos assim que ocorre a formação aí dos cálculos, tá? Acima de uma saturação daquele composto, por exemplo, fosfato de cálcio, oxalato de cálcio, ela não se dissolve ali. E principalmente quando tem inibidores de cristalização, quando estão baixos no organismo, o nosso principal inibidor de cristalização se chama citrato, né? Aí pode ocorrer aí essa cristalização e a formação dos cálculos. Fatores de risco associados à formação dos cálculos de cálcio, né? Que são a maioria. Temos fatores urinários, anatômicos e dieta. Urinário, beber pouco líquido é ruim, né? Ter alto cálcio urinário. Quem que tem alto cálcio urinário? Pacientes que têm alguma causa de hipercalcemia, pode ter cálcio urinário mais alto. Existe uma situação chamada hipercalciúria idiopática, onde os pacientes
né, são predispostos a ter mais cálcio na urina. É uma das coisas que a gente faz, pesquisa metabólica dos pacientes, ver se ele não está excretando muito cálcio na urina, né? São os principais fatores urinários. Qualquer desordem anatômica também predispõe à formação de cálculo. Ingerir pouco líquido. E, paradoxalmente, como a gente está vendo aqui que ter muito cálcio na urina pode levar à formação de cálculo, às vezes você estimula o paciente a não ter dieta com cálcio. Isso está errado, e é questão de prova frequente. Uma dieta com baixo teor de cálcio, isso, na verdade, vai acabar predispondo o paciente a ter mais cálculo, né? É justamente o contrário. Então, a dieta de cálcio tem que ser o quê? Normal. Sabe por quê? Porque o que estimula ter cálcio na urina é justamente o quê? Você ter uma ingesta alta de sódio e não de cálcio. Então, o que a gente tem que orientar para os nossos pacientes? O paciente tem que ter o quê? Uma dieta sem sal. Uma dieta com baixo teor de proteína, né? O brasileiro também costuma ter assim, uma dieta proteica muito elevada. Quem pode ter, né? Que atualmente, né, proteína também custa caro, né, na realidade aí do Brasil, mas assim, nas pessoas, no grupo de pessoas que não passa por grandes problemas aí nesse sentido, né, a maioria da população tem uma dieta rica em proteína. Tá? São os principais fatores de risco. Aí existem questões frequentes em prova de residência que exploram aqui o que estimula e o que não estimula a formar cálculo. A dieta que a gente tem que dar para o paciente é muito parecida da dieta DASH aí, da hipertensão. Tá? Uma coisa que parece estimular, né, assim, a não formar cálculo dos sucos. Um suco bom é o suco de limão, porque o suco de limão tem citrato. E citrato é uma das coisas que dissolvem, né, impedem a cristalização. Sobre avaliação diagnóstica, o porquê a gente fazer a avaliação metabólica do cálculo. Por que, quando, quanto e como. Por que fazer essa avaliação, né? Acho que o principal intuito é tentar evitar a formação de novos cálculos, de indicação mesmo de quando fazer essa pesquisa metabólica que eu vou mostrar para vocês. A indicação formal é quando você tem pacientes com cálculos múltiplos, né? E principalmente bilaterais nos dois rins, ou metabolicamente ativos, né? Que são assim cálculos aumentando em tamanho e número. Mas tem autor que protege, né, até você pesquisar, fazer essa pesquisa metabólica em qualquer cálculo também. Tá? Quais os exames que a gente pede, né? Tomografia ou ultrassom, na maioria das vezes a gente vai querer uma tomografia para ver a situação atual, como é que está. Exame de sangue, né? Função renal, potássio, ácido úrico, né? Perfil lipídico a gente costuma pedir também. Cálcio, fósforo, PTH, né? Para descartar hiperparatireoidismo, função de tireoide, vitamina D. O EAS, com cultura, para ver se esse paciente, né, na aula de infecção urinária, vocês viram que infecção urinária diagnóstica é com sintoma, mas é importante também para a gente saber se esse paciente é, pelo menos, colonizado. Então, por isso a gente pede cultura também. E na urina de 24 horas, a gente dosa cálcio, ácido úrico, citrato, oxalato, sódio, na maioria dos pacientes, tá? Magnésio e fósforo, a gente não costuma pedir muito, não. Mas são esses daqui os principais. Pesquisa de cistinúria, isso é muito mais na criança também, né? Muito no nosso cenário. E análise do cálculo.
A maioria das vezes vai mostrar que o cálculo é de cálcio, né? Não costuma ajudar tanto nessa pesquisa metabólica, porque o fato de você mandar o cálculo para um laboratório analisar e ele falar que é composto de oxalato de cálcio, isso não quer dizer que ele tem um desbalanço metabólico que formou aquilo. Ele só quer dizer que você tem um cálculo de oxalato de cálcio. Então, acaba que na prática, né, quando a gente vai pesquisar, fazer essa pesquisa metabólica, eu acho que o dado que é fundamental aí é a urina de 24 horas. Tá? E aqui estão os valores de normalidade na urina, né, de volume urinário, ideal é ter acima de 2 litros de volume dia, né, cálcio, ideal é ter menos que 300 miligramas e 250 em mulheres, né, de cálcio urinário ao dia, oxalato menor que 40, ácido úrico menor que 750 em mulheres, 800 em homem, né? Vocês não vão guardar todos esses parâmetros aí, né? Eu acho que interessante é gravar aqui, tudo em excesso aqui faz mal, exceto um, qual? Citrato. O citrato, quando ele está baixo, que ele é anormal, tá? Porque o citrato, ele é grave assim, ele impede a cristalização. Então, é bom ter citrato normal. Tanto é que pacientes que têm cálculo e têm hipocitratura, a gente repõe citrato para esse paciente, tá certo? Uma outra causa, uma outra coisa que costuma vir é hipercalciúria. Aí, quando a gente tem um paciente com hipercalciúria, primeira coisa que a gente tem que ver é o cálcio do paciente no sangue, porque se o paciente tem um cálcio elevado no sangue, está justificado ele ter hipercalciúria, e a causa vai estar ligada à hipercalcemia. Se eu tenho um paciente com hipercalciúria sem cálcio alto no sangue, isso é uma hipercalciúria idiopática, tá certo? Onde o tratamento, né, é dar diurético tiazídico, porque o tiazídico diminui o teor de cálcio na urina. Por exemplo, você pode dar uma hidroclorotiazida para o paciente que tem hipercalciúria idiopática. Tá? Tudo bem? Então, assim, essa parte de nefrolitismo está tranquila aí no Redson. Alguma dúvida? Essa parte de pesquisa metabólica aí, né, o pessoal perguntou aí, né, que é a parte mais aí, talvez, que cabe ao nefrologista. Tudo bem? Bom, gente, ó, vou fazer a chamada, tá? Vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Então, atenção aí, respondam por áudio, tá? Que eu vou abrir aqui a chamada aqui no Google, que a gente faz direto online, tá certo? Essa é turma A, né? Isso, sim, professor. Então, vai lá, atenção, hein? Vou começar. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Breno. Ô, professor, você me pulou. Você é? Tem duas Ana Carolinas, a Delecrode e a Rodrigues. E será que está fora de ordem aqui? Na minha lista só tem uma. Vamos aí. Ana Carolina Rodrigues, né? Eu chamei. Isso. A outra é? A outra é Delecrode, a que você tinha chamado primeiro. Já é diferente da Ana Carolina da turma B, né? Isso. Não é, você não está na minha lista. Você tem meu número, não? Não. Escreve aí no chat aí de novo. Fica aí por último no chat, que eu vou mandar para a Ana Paula para a gente corrigir isso daí, tá? Tá, joia. Breno Barreto. Presente, professor. Bruno da Silva. Bruno da Silva Bulos. Faltou? Faltou. Bruno de Oliveira Barbosa.
Autor. Carlos Felipe Teixeira. Brito. Presente. Presente. Felipe de Souza Santos. Presente. Fernanda de Almeida. Presente. Fernanda Pereira. Presente, professor. Fernanda Souto. Presente. Gabriel Moraes. Presente. Guilherme Coufal. Presente. Elvésio. Presente. Hércules. Presente, professor. Isabela. Isabela Gerardi. Presente. Isabela Rodrigues. Presente. Jerônimo. Presente. João Henrique. Presente. João Paulo. Presente, professor. João Roberto. Presente, professor. Júlia. Presente. Laíssa. Presente, professor. Laura. Presente, professor. Leonardo. Presente. Leonardo Matias Marassi. Presente, professor. Cara, o meu R igual chamava Marassi também, não tem nada a ver não, tem? André Marassi. Tem chance sim, ele é de onde? Cara, ele fez residência comigo, ele é do Rio, só que ele mora em Juiz de Fora atualmente. É porque meus parentes são mais de Barra Mansa e Volta Redonda. Mas Entendi. pode ser sim, porque é uma família só, não tem vertente não. É André Marassi o nome dele. Letícia Nunes. Presente. Letícia Maria Lacroix. Oi, professor, presente. Luana. Presente, professor. Lucas. Presente. Lucas Garcia. Presente. Luiz Ricardo. Presente. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Professor, o senhor pulou meu nome. Presente. Calma aí. Maria Eduarda está presente, né? Isso. Sim. Eu pulei quem? Fala aí. Eu, Luísa Albuquerque de Araújo. Luísa. Deixa eu ver se você não está na outra turma. Não está aqui, não. Mesma coisa, manda para a gente, manda para mim aí no final do chat, tá? Ah, vou mandar, professor. Maria Eduarda. Ferreira. Felga. Faltou? Maria Eduarda Ferreira? Não? Maria Luísa Vieira. Presente. Mariana de Oliveira. Presente, senhor. Mariana Marcotti. Presente. Paula de Souza. Presente. Pedro Henrique. Duarte. Presente, professor. Pedro Henrique Roalho. Thaís Reston. Autor. Vitor Baltazar. Presente, professor. Vitor de Souza. Boa tarde, professor. Presente. Wendy. Presente. Yara. Presente. Ives. Presente. Bom, acabou a minha lista aqui. Se alguém não estava na lista, favor em mandar no chat aí, tá? Professor, é porque Oi. a gente ficou em dúvida. Qual Ana Carolina que está na lista? Na lista tá Ana Carolina Rodrigues Gonçalves. Ah, tá. Delecrode não tá. Não. Tá, vou te mandar então aqui. Obrigado. Olá, professor. Maria Eduarda.
Maria Eduarda? Maria Eduarda. Isso, Maria Eduarda Ferreira. Meu Aqui. microfone não estava habilitado. Não, mas está aqui. Eu dei presença. Ah, não. Eu dei falta, eu acho. 20/9. Maria Eduarda Ferreira. É isso? Isso. Pronto. Arrumei aqui já. Professor, Bruno Silva Bulos. Oi? Bruno Silva Bulos. Não vai entrar agora não, hein? Bruno Silva Bulos. Aqui. Valeu, professor. Professor, Obrigado. O VAR tá ligado, hein? professor, Oi. o nome não saiu agora, Thaís. Thaís Reston. Isso. Tá. Foi? Foi, obrigada. Então, tá, até a próxima. Um abraço.